boa noite. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro se reúne com o presidente do Chile e fecha acordo para combate às queimadas na Amazônia. Na semana que vem, se encontra com presidentes de países que têm floresta amazônica. A população do Brasil chega a 210 milhões, segundo o IBGE. Só o estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes. E você vai ver também. Confirmado o primeiro caso de morte por sarampo no estado de São Paulo em 22 anos. Sérgio Cabral é condenado mais uma vez, agora a 18 anos de cadeia. No total, a pena do ex-governador do Rio chega a 233 anos. Primeiro-ministro Boris Johnson pede a rainha e consegue adiar a volta do parlamento britânico. A medida atrasa o debate dos parlamentares sobre o Brexit sem acordo. Na China, prédio tomba e encosta em outro edifício. Felizmente, ninguém se feriu. Essas e outras notícias você acompanha em instantes do Rede TV News. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. É o que aponta o último levantamento do IBGE. A população cresceu, só que em ritmo lento. Quando você sai na rua, sente aquela sensação de que tem cada vez mais gente ao seu redor? Vim agora no metrô superlotado. Eu nunca vi um horário desse, a lotação tão grande no metrô. Muita gente nas ruas, assim. E tem mesmo. A estimativa da população brasileira, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que ultrapassamos a marca dos 210 milhões de brasileiros. Um aumento de 0,79% em relação a 2018. Esse resultado mostra a tendência observada nos últimos anos. A população está crescendo, só que num ritmo mais lento. Os brasileiros estão ficando mais velhos e tendo menos filhos. Quanto maior o número de idosos dentro de uma população, maior é a tendência da existência de óbitos também dentro dessa população. O levantamento anual do IBGE também apontou que 1/3 da população se concentra em 48 cidades, com mais de 500 mil habitantes. Roraima teve o maior crescimento populacional no último ano, um aumento de 5,1%. A explicação está na imigração venezuelana. O estado faz fronteira com o país, que sofre com uma crise política e econômica. Todos os dias, cerca de 250 venezuelanos buscam refúgio no Brasil. Apenas em 2018, foram aproximadamente 90 mil que chegaram em solo brasileiro. O efeito desse fluxo migratório é bastante intenso dentro da população do estado, né? Por esse motivo, Roraima apresentou um crescimento muito acima da média de todos os outros estados do Brasil. Entre os municípios, São Paulo permanece como o mais populoso. E a minúscula Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a cidade com a menor população, 781 moradores. E olha só, no último ano, o município mineiro perdeu 5 moradores. O número de casos confirmados de sarampo cresceu 26% em todo o país. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Estela Freitas. Oi, Estela, boa noite. Não para de crescer mesmo, né? Apesar de toda a campanha de vacinação, esforço do governo federal, os governos estaduais também. Quantos casos são no total? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, são 2.331 casos confirmados de sarampo em 13 estados brasileiros, isso em 3 meses, entre o dia 2 de junho e 24 de agosto. 2 novas regiões apareceram na lista do Ministério da Saúde que antes não apareciam, são Santa Catarina e Distrito Federal. E nesse período de 90 dias, ao todo foram 14.480 casos suspeitos notificados
confirmados. Desse número, 9% foram descartados e 75% continuam sob investigação. Então, o número de casos confirmados podem aumentar ainda nos próximos dias. O Ministério da Saúde também confirmou que está enviando para todos os estados 1.600.000 doses extras da vacina tríplice viral que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba. E como a gente tem visto aí nos últimos meses também, São Paulo continua como o estado que tem o maior número de casos confirmados e hoje, infelizmente, veio também a confirmação da primeira morte, coisa que não acontecia em 22 anos. Veja na reportagem. A cidade de São Paulo já soma 1.637 casos registrados de sarampo, o que representa 66% do total do estado, que tem ao todo 2.457 confirmações desde o começo do ano. Esse é o maior número nas últimas 2 décadas. E agora foi anunciada também uma morte decorrente da doença. A vítima é um homem de 42 anos sem registro de imunização. Ele não tinha o baço, órgão do sistema linfático de função imunológica responsável por produzir e armazenar células de defesa do corpo, o que aumentou a vulnerabilidade à infecção. O homem chegou a ficar internado, mas teve complicações e morreu no dia 17 de agosto. Essa é a primeira morte confirmada por sarampo no estado desde 1997. Nós passamos um bom período, sem esse desfecho triste, não é? Mas agora estamos, o poder público, a Secretaria Municipal, a Prefeitura, estamos medindo todos os esforços, a população pode ficar tranquila que nós estamos dando todos os nossos recursos e esforços para impedir a disseminação do vírus na nossa cidade. O sarampo é transmitido pela fala, tosse e espirro. É contagioso e pode atingir pessoas de qualquer idade. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal e avermelhadas na pele. As complicações mais comuns são infecções respiratórias, cegueira, otite e doenças neurológicas. O agravamento extremo da doença pode levar à morte. É sempre recomendável a prevenção através da vacina. Por isso, a Prefeitura de São Paulo prorrogou a campanha de imunização até sábado. Devem tomar a vacina bebês de 6 meses a 1 ano incompleto e jovens entre 15 e 29 anos. Salve a sua vida e a dos seus tomando a vacina. Essa história de que a vacina faz mal é uma grande e criminosa bobagem. A vacina salva vidas. Em Goiânia, 2 casos de sarampo foram confirmados. A doença havia sido registrada na cidade pela última vez em 1998. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas são um homem de 45 anos e o filho dele de apenas 1 mês de vida. O pai teria contraído a doença em São Paulo e contaminado o bebê. Os 2 se recuperam bem. Felizmente, a criança e o adulto estão bem, eles não tiveram complicações do sarampo. Isso nos traz um alívio muito grande, mas a gente chama atenção que o sarampo sim é uma doença grave, principalmente em crianças, e nós temos como forma de proteção a vacina. Então, quem precisa ser vacinado, que procure a unidade de saúde. Quase 1 ano após o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, a direção apresentou um balanço das contas e do trabalho para a recuperação do prédio. A ideia é usar pouco mais de R$900 mil dos 16 milhões destinados pelo Ministério da Educação para a elaboração de um projeto de reconstrução da fachada e do telhado definitivo para o novo Museu Nacional. Até o momento, foram utilizados R$8.900 mil para obras emergenciais e recuperação do prédio, como escoramento de paredes e cobertura provisória. R$5 milhões doados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, através da Unesco, serão utilizados para a reconstrução interna do palácio e para novas exposições. Já os R$10 milhões repassados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações serão usados na compra de equipamentos para pesquisa científica e em ações de infraestrutura. O Museu Nacional foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro do ano passado. O fogo consumiu o casarão de 200 anos e parte do acervo de 20 milhões de itens.
Hoje é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. Gente dedicada que muitas vezes deixa a própria vida de lado para ajudar o próximo. Os anos de doação não são quase nada perto daquilo que eu recebo. Isso é o que me preenche, isso é o que me faz encontrar com a sociedade. A gente busca ajudar alguém e a gente acaba sendo ajudado. Vinícius, Mayra e Remo, 3 jovens e uma causa: melhorar a qualidade de vida de 700 crianças em São Paulo. Eles são voluntários da ONG Sonhar Acordado. Mais que uma tarefa, uma contribuição para uma sociedade melhor. É um estilo de vida para mim, não é como um hobby. Eu realmente não me vejo sem essa parte dentro até da minha própria profissão. Com menos de 30 anos, Vinícius tem uma lista de onde fez trabalhos voluntários. Hoje, ele está na ONG Sonhar Acordado. O trabalho voluntário ele proporciona um momento de reflexão muito grande e a gente, creio eu, que eu consegui galgar algum crescimento, um crescimento pessoal muito significativo na minha vida. E se engana quem pensa que eles estão sozinhos. Segundo o IBGE, no ano passado, 7.200.000 pessoas faziam algum trabalho voluntário no Brasil. 48,4% fazem essa atividade 4 vezes por mês, 18,4% uma vez por mês, 17,6% 2 vezes por mês, 15,6% não tem uma frequência definida. Uma pesquisa feita por esta ONG, que apoia mulheres com câncer, fez a seguinte pergunta: como consumidor, o que você prefere? Preço, comodidade ou comprar produtos de empresas que apoiam uma causa social? 80% dos consumidores responderam que preferem comprar produtos de empresas que apoiam uma causa social. Aqui é o nosso cafezinho e aqui é o nosso banco de lenços que a gente realiza. Débora nos apresenta o instituto, onde é uma das voluntárias. Uma das primeiras salas é a fábrica de lenços. A Lucilene tem câncer. Mesmo assim, separa 2 dias da semana para fazer o bem. Se a gente puder, a gente vinha todo dia, né? Mas a gente eu dou uns 2 dias da semana com muito carinho e cuidado. Aqui ela encontra as amigas que têm a mesma doença e também são voluntárias. Para a Tatiana, ser voluntária é quase uma terapia. É uma forma da gente contribuir uma com as outras. Eu queria alguma coisa que me desse sentido nessa situação inteira. Eu acredito muito nas novas gerações, estão trazendo umas ideias novas, vão inspirar esse mundo assim para serem mais dedicados ao voluntariado. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB, leu o parecer favorável à reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. A votação no colegiado deve acontecer na semana que vem. Ao apresentar o relatório e defender a constitucionalidade da reforma, Tasso Gereissati destacou a necessidade da matéria para equilibrar as contas do governo. A reforma serviria, assim, ao objetivo de colocar a trajetória da dívida pública em direção mais sustentável, tanto combatendo o endividamento primário quanto combatendo os juros. No relatório, Gereissati retirou alguns pontos do texto que veio da Câmara, como a inclusão na Constituição da regra para pagamento do benefício de prestação continuada, que é destinado para deficientes e idosos que tenham renda abaixo de 1/4 do salário mínimo, e propôs que outros, como a possibilidade de estados e municípios aderirem à reforma, sejam tratados numa proposta paralela, com um calendário diferente de tramitação. Após a leitura, a presidente da comissão, senadora Simone Tebet, do MDB, concedeu vista coletiva, ou seja, mais tempo para os integrantes analisarem o texto. Até agora, segundo Tebet, foram apresentadas mais de 270 emendas, que são sugestões de mudanças na proposta. Desse total, 129 chegaram só de ontem para hoje. A comissão deve votar a reforma da Previdência na próxima quarta-feira. A dívida pública federal subiu 0,38% em julho e atingiu 3
trilhões 993 bilhões de reais. O crescimento da dívida em julho está relacionado com a correção de juros, que somaram mais de 23 bilhões de reais. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para pagar por despesas que ficam acima da arrecadação de impostos. A expectativa é de uma nova alta em 2019, podendo chegar a 4 trilhões e 300 bilhões de reais no fim do ano. Os advogados do ex-presidente Lula entraram com um novo pedido de anulação da pena imposta ao petista. Desta vez, a defesa quer que Lula seja beneficiado pela decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que anulou uma decisão do então juiz federal Sérgio Moro. O atual ministro da Justiça havia condenado o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. O pedido para que Lula seja solto foi protocolado hoje. Os advogados do ex-presidente argumentam que, como acusado, o petista deveria ser o último a se manifestar no processo que terminou com a condenação dele no caso do triplex do Guarujá. No entanto, isso não teria ocorrido. Esse rito processual foi justamente o que levou os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal a anular uma condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, em uma das ações da Operação Lava Jato. Ontem, por 3-1, os ministros entenderam que o réu tem direito de se posicionar ao final do processo, após os outros condenados que fizeram delação premiada. No caso de Bendini, o então juiz federal Sérgio Moro abriu o prazo ao mesmo tempo. A decisão do STF não anula o processo penal em que Bendini foi condenado. O Supremo anulou apenas a sentença. O processo volta agora à primeira instância da Justiça. Isso não impede uma nova condenação. Mas se o Ministério Público recorrer da decisão da segunda turma, o caso ainda pode ir para análise do plenário da Corte. Lula não deve ser o único condenado a tentar se beneficiar da decisão do STF. A defesa do ex-ministro José Dirceu já estaria estudando a possibilidade de entrar com um recurso semelhante. Agora, ministro da Justiça, Sérgio Moro não se pronunciou. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba se mostrou preocupada. No entendimento dos procuradores, a decisão do Supremo pode derrubar várias condenações, além de libertar presos. E a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal já teve uma consequência. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, determinou que um processo sobre o Instituto Lula volte à fase de alegações finais. Assim, a ação que estava para ser analisada terá de ouvir os envolvidos novamente. Desta vez, respeitando a sequência, primeiro os delatores e depois os delatados. A segunda turma, de repente, achou um defeito que ninguém tinha percebido no processo e anulou um processo cheio de provas, indícios, testemunhos, etc. Vamos ter que assistir tudo começar de novo. Essa decisão pode ser estendida a outros condenados, inclusive Lula. E pode ser o começo do fim da Lava Jato, que parecia ser uma virada de página na história longa da corrupção no país. Corremos o risco de assistir a um surpreendente liberou geral. E aí o Brasil vira mesmo o lugar onde o bandido é solto e quem vai preso é um mocinho. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, foi condenado em mais um processo da Lava Jato. Com isso, as penas já somam 233 anos e 11 meses de prisão. O ex-governador foi condenado a 18 anos de prisão pelo juiz federal Marcelo Bretas por crimes de lavagem de dinheiro nas operações Calicut, Eficiência e Mascate, desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. As investigações demonstram uma rede de empresas que realizavam contratos fictícios com membros da organização criminosa. Uma delas, o Grupo Dirija. Segundo a denúncia do Ministério Público, foram lavados mais de 10 milhões de reais com o esquema.
Sérgio Cabral já foi condenado em 11 ações penais da Lava Jato. As penas somam 233 anos e 11 meses de prisão. A defesa do ex-governador diz que vai recorrer da decisão, em especial por discordar da participação de Sérgio Cabral nesse caso e da pena aplicada. Afirmou ainda que Cabral vai continuar colaborando com as autoridades. O ex-governador, que está preso desde novembro de 2016, é réu em 29 processos. Eu acho que Cabral não vai conseguir cumprir integralmente as suas penas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro comemorou 5 milhões de seguidores no Twitter. Ele publicou esta foto na rede social e escreveu uma mensagem agradecendo aos eleitores e seguidores. O governador de São Paulo chegou hoje à Alemanha. O objetivo de João Dória é buscar investimentos privados para o estado de São Paulo. Durante os 3 dias em que ficará aqui na Alemanha, Dória se reunirá com empresários principalmente da indústria automobilística. O setor de veículos é considerado uma das prioridades por gerar empregos. Nós temos basicamente aqui na Alemanha 2 objetivos. Um anúncio que faremos com a Volkswagen do Brasil amanhã, um anúncio importante com mais de 2 bilhões de reais de investimentos, com mais de 1.500 empregos assegurados e garantidos nos próximos 3 anos. Isso aumenta, evidentemente, o desempenho de São Paulo na indústria automobilística, na indústria automotiva, que é um dos nossos grandes objetivos nos 12 polos de desenvolvimento. E vamos também ter em Berlim um encontro com a Confederação Alemã das Indústrias. O Brasil, e especificamente São Paulo, é o maior polo industrial da Alemanha, fora da Alemanha. Minas Gerais registrou esse ano um aumento de quase 80% no número de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. No estado, 99% dos incêndios são provocados pela ação humana e muitos são criminosos. As cenas são cada vez mais recorrentes aqui em Minas. Os bombeiros se esforçam para apagar o fogo que destruiu grande parte da vegetação dessa área de mata em Belo Horizonte. Em outro foco, militares alertam os motoristas sobre a proximidade das labaredas na BR-356. Nós temos muitas dificuldades em fazer o combate a incêndio e também os relevos, podem nos atrapalhar a manter esse combate de forma pontual. Então, muitas vezes, os incêndios florestais eles costumam durar dias a fio. Minas Gerais registrou um aumento de 77% nos focos de incêndio entre 1º de janeiro e a última segunda-feira. Foram cerca de 3.000 queimadas identificadas pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 1.200 só no mês de agosto. Uma delas atingiu parte dessa área aqui de preservação ambiental em Belo Horizonte. Esse ano já foi 2 vezes. Dá muito medo. Não sei se foi alguma cinza, toquinho de cigarro que alguém deixou cair lá, não sei. Não sei o que provoca esse incêndio. Todo mundo fica com medo. E aí o pessoal fica começa a tossir, o posto fica lotado de pessoas com problema respiratório. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 99% das queimadas são provocadas pela ação humana, criminosa ou não. Hoje à tarde, um homem foi preso suspeito de iniciar uma queimada dentro de um parque da cidade de Betim. Ele teria recebido R$2.000 pelo crime. Apenas 1%, menos de 1%, é causado por causas naturais, que normalmente são as descargas atmosféricas. Todas as outras ações elas são feitas por ações humanas. Bombeiros de todo o país reunidos em Belo Horizonte receberam dicas de um especialista do Chile que apresentou novas técnicas de combate a incêndios florestais. Hoje, o governo de Minas informou que vai enviar ajuda para a Amazônia. 22 militares, um helicóptero e 2 caminhonetes equipadas devem atuar por 20 dias no combate às chamas na região. O governo planeja proibir as queimadas, quer dizer, incêndios, fogo para limpar terrenos, que agricultores costumam usar em diversas regiões do país. E o governo pretende fazer isso através de um decreto, mantendo a proibição durante o período seco. Estão sendo discutidos agora os detalhes e a amplitude dessa proibição. Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. Como você viu, as queimadas não estão restritas apenas na Amazônia. No interior de São Paulo, em Castilho, um forte incêndio destruiu aí a mata numa área de preservação ambiental. Por conta do clima seco, o fogo tem se espalhado rapidamente e muitos animais foram encontrados carbonizados. E ainda é alto o risco de queimadas por todas as regiões do Brasil, viu? Amanhã o tempo segue seco, firme e ensolarado em grande parte do país, desde o Nordeste, passando pelo interior até o Sul. Estão na rota do tempo seco aí do alerta para baixa umidade do ar, Palmas, Cuiabá com 36 graus de máxima e até Porto Alegre, onde vai fazer bastante calor amanhã, com máxima de 31 graus aí para os gaúchos. Ainda pelo sul do Brasil, em Curitiba, o dia começa com friozinho, mínima de apenas 11 graus, depois esquenta, chega aos 26 graus, na sexta-feira máxima de 29. Agora a gente vai para São Paulo, a capital paulista esquenta mais nos próximos dias, o sol ganha força até sexta-feira, a temperatura chega aos 30 graus, bastante quente. No Rio de Janeiro, o tempo segue firme, faz bastante sol e calor também para os cariocas, máxima de 27 graus amanhã e de 30 na sexta-feira. E com clima seco desse jeito, a qualidade do ar piora muito, principalmente nos locais que estão sendo atingidos aí pelas queimadas. É importante, então, tomar alguns cuidados, se afastar dos focos de incêndio aí quando possível. Em casos extremos, saia na rua com máscara, mantenha sua casa aí fechada e úmida e vale usar a bacia d'água ou até mesmo vaporizador. E aí, gente, em caso de urgência, busque ajuda. Essa fumaça no ar, ela pode agravar e provocar uma série de doenças respiratórias, pulmonares e cardiovasculares. No norte do Brasil, até tem previsão aí de chuva em grande parte da região. Essa chuva vai conseguir dar uma boa aliviada no ar, mas ainda assim vai ser de fraca intensidade. As pancadas mais intensas devem atingir aí Macapá, Boa Vista e Belém. No nordeste do Brasil, o tempo segue bastante instável ainda na costa leste, chove principalmente entre Sergipe e o litoral da Bahia. Em Salvador, chove o dia todo, tempo encoberto, máxima de 26 graus, mesma coisa em Vitória com 27, agora em São Luís, no Maranhão, muito sol, calor de 32 graus e chove rápido no finalzinho do dia. Amanhã eu tô de volta com mais informações do tempo para você. Até lá. Tchau, tchau. Uma menina de apenas 8 anos sofreu um grave acidente em um centro educacional unificado, um CEL, em São Paulo. Ela perfurou o intestino e teve de passar por uma cirurgia. O acidente aconteceu no CEL do Jardim Paulistano, zona norte da capital. A menina caminhava por um dos corredores externos quando se desequilibrou e caiu sobre um gancho de sustentação de um corrimão. Se machucou bem, viu? Foi bem machucada. E perdeu muito sangue, né? A menina passou por cirurgia no hospital do Mandaki e permanece internada sem previsão de alta. A garota terá que usar temporariamente 2 bolsas acopladas ao corpo para coleta de urina e fezes. Foi preso em Belo Horizonte um homem acusado de aplicar mais de 50 golpes, muitos deles com falsos anúncios na internet. O criminoso roubou até uma igreja. William Ornelas de Souza, de 29 anos, já é condenado e há 1 ano era considerado foragido. Com ele foram apreendidos aparelhos eletrônicos, vários cartões de crédito e documentos falsos. De acordo com a polícia, William sempre viveu de golpes e pequenos furtos, inclusive dentro de templos religiosos. Uma igreja evangélica aqui na capital, em que ele se apossou do dízimo que foi entregue em um envelope. Ele se apossou do material e saiu. William também usava um site de comércio eletrônico para anunciar produtos que nunca eram entregues. O suspeito chegou a vender a motocicleta de uma namorada sem o consentimento dela. A polícia tenta agora identificar outras vítimas para manter o estelionatário preso por mais tempo. O homem foi preso com mais de 50 quilos de drogas em Cabreúva, no interior de São Paulo. O rapaz de 18 anos foi preso por agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes na madrugada de ontem. De acordo com as investigações, ele era o responsável por armazenar e distribuir a droga na região. No local, foram apreendidos 27 quilos de cocaína e quase 29 de lança-perfume. Segundo a polícia, essa é a maior apreensão de cocaína do ano em Cabreúva. No Rio de Janeiro, 4 pessoas foram presas em flagrante em uma operação contra a produção e divulgação de pornografia infantil na internet.
A Operação Imperium aconteceu na capital e em outros 5 municípios do Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Nas casas, os agentes apreenderam computadores, celulares e pendrives. E os suspeitos foram levados para a cidade da polícia para prestarem depoimento. As investigações começaram há cerca de 3 meses. De acordo com a polícia, os suspeitos utilizavam um aplicativo de mensagens para compartilhar fotos e vídeos de conteúdo pornográfico infantil em um grupo. Em alguns casos, chegaram a ter contato virtual com os menores. A Operação Império, ela nasceu de um fruto de um disque de denúncia. E aí, a partir daí, nossos policiais se infiltraram na rede de WhatsApp e identificaram esse grupo compartilhando as imagens de conteúdo pornográfico dessas crianças. De acordo com a delegada, as vítimas tinham entre 2 e 12 anos. Nesse meio virtual, eles se disfarçam. Inclusive de criança, colocando imagens de criança, induzindo, instigando, ludibriando aquela vítima de tenra idade para participar de conversas. E daí começa o ciclo criminoso, né, do pedófilo. A polícia de São Paulo identificou uma quadrilha que pretendia furtar um produto derivado do petróleo de uma subsidiária da Petrobras. O grupo alugou este imóvel comercial na zona leste da capital paulista. O túnel, que segundo a polícia teria que ter cerca de 300 metros de comprimento, já estava sendo cavado. A intenção era chegar aos dutos da Transpetro e extrair a nafta, um composto químico utilizado pela indústria petroquímica. Acreditamos que eles não conseguiram chegar no duto, porque existem 3 fases desse processo. A primeira fase é a escavação, a segunda fase é o momento que eles chegam no duto e a terceira fase é o momento da sucção da nafta, que teria que ser utilizada bombas, então eles não chegaram aí. A imobiliária que alugou o salão desconfiou da atitude dos locatários e avisou a polícia. 6 pessoas foram identificadas. Uma já está presa. As outras tiveram a prisão temporária decretada. E agora uma imagem impressionante. Um complexo de apartamentos no sul da China tombou na manhã de hoje e encostou em outro edifício. O edifício de 6 andares fica na cidade de Shenzhen, no sul da Índia. O prédio afundou em um buraco que se abriu no chão e tombou para o lado, encostando no vizinho. Segundo a mídia local, a construção estava para ser demolida. Não há registro de vítimas. Moradores da região foram orientados a deixar as casas temporariamente. Autoridades investigam o caso. Uma informação urgente: a Argentina acaba de declarar moratória na dívida externa. O país pediu uma reunião com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para revisar os vencimentos de uma dívida de 56 bilhões de dólares que começam em 2021. Eles não querem rever nenhum pagamento, nem os juros pagos sobre essa dívida, mas eles querem esticar, prolongar o prazo desse pagamento, ou seja, começar a pagar mais tarde. O governo espera, com isso, com essa medida, aliviar a pressão sobre as reservas internacionais e permitir, assim, que essas reservas sejam usadas para intervir no mercado de câmbio, né? O peso argentino tem se desvalorizado muito com a expectativa sobre as eleições na Argentina, que podem dar vitória à chapa de esquerda encabeçada por Alberto Fernandes e que tem como vice a candidata Cristina Kirchner. O objetivo, então, é preservar o valor da moeda, do peso argentino. Claro, é uma catástrofe para a economia da Argentina. O primeiro-ministro do Reino Unido conseguiu o apoio da rainha para suspender o parlamento inglês. Com isso, Boris Johnson foi acusado pela oposição e aliados moderados de praticar um ato típico de regimes autoritários. Veja os detalhes com o correspondente da Europa na Rede TV, Luciano Júnior. Há praticamente 2 meses do prazo para a Grã-Bretanha deixar a União Europeia, o premier britânico Boris Johnson surpreendeu os ingleses com um pedido à rainha Elizabeth II para suspender as atividades do parlamento. Seria um artifício, segundo a oposição, para não dar tempo aos parlamentares de aprovar alguma determinação contra um Brexit sem acordo.
desejo de Johnson. O pedido foi aceito pelo Palácio de Buckingham e gerou crise no Reino Unido. Nesta entrevista a uma emissora britânica, Boris Johnson explica seu projeto para o país e garante que parar o parlamento não prejudicará um último debate sobre o Brexit. Haverá bastante tempo para ambos os lados antes da reunião crucial de 17 de outubro. Tempo suficiente no parlamento para os deputados debaterem as questões da União Europeia, o Brexit e todas as outras questões. É tempo suficiente. E ficou assim. O parlamento volta do recesso anual na próxima semana, dia 3. No entanto, pela determinação real, fechará suas portas de 10 de setembro a 14 de outubro. O limite para a saída do bloco europeu é dia 31 de outubro. Ao saber da notícia, membros da Câmara dos Comuns tiveram reações furiosas nas redes sociais. Joe Swinson, líder do Partido Liberal Democrata, disse que o primeiro-ministro quer silenciar os representantes do povo e que a decisão é uma invasão de poder ultrajante. Nicola Sturgeon, premier da Escócia, contrária ao Brexit, classificou a atitude de ato típico de ditadura. Já o ministro das Relações Exteriores da Irlanda, em um painel de negócios aqui em Paris, disse que o Brexit nunca foi uma escolha que eles apoiaram e que lamenta profundamente a decisão do Reino Unido em avançar em uma direção diferente. A União Europeia não quis se pronunciar. Para a porta-voz, Mina Andreeva, não haverá especulação. E isso é um assunto para o próprio Reino Unido resolver. Jeremy Corbyn, líder opositor do Partido Trabalhista, demonstrou indignação, mas diz que ainda é possível fazer alguma coisa. Faremos absolutamente tudo para impedi-lo. Deixar a União Europeia sem acordo causará problemas para os nossos empregos, nossos direitos, nossa economia. Valoriza o acordo proposto por Johnson com os Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump, em sua conta no Twitter, cutucou Corbyn e rasgou elogios a Johnson. Mais tarde, manifestantes se reuniram em frente ao parlamento britânico para protestar contra Johnson. Eles marcharam pelo centro de Londres com cartazes anti-Brexit, cantando palavras de ordem para o primeiro-ministro, como "pare com o golpe". Luciano Júnior, de Paris, para o Rede TV News. Uma das principais ilhas do Japão foi atingida por fortes chuvas hoje. As tempestades causaram inundações e deslizamentos de terra. Pelo menos 3 pessoas morreram. As chuvas torrenciais obrigaram quase 1 milhão de pessoas a deixarem suas casas na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão. Logo cedo, autoridades emitiram um alerta de emergência para avisar a população sobre o risco de deslizamentos de terras e inundações nas cidades de Fukuoka, Nagasaki e Saga. Por causa da enxurrada, o serviço de trens ficou suspenso nesta quarta-feira em toda a ilha. A água foi tanta que algumas ruas se tornaram verdadeiros rios. Moradores da cidade de Saga chegaram a registrar peixes nadando em avenidas alagadas. Em Takeo, um idoso foi encontrado morto após ter o veículo levado pela enchente. Outras 2 pessoas morreram afogadas dentro do próprio carro. É a segunda vez que a ilha de Kyushu é atingida por fortes inundações nos últimos meses. Em julho, cerca de 1 milhão de pessoas receberam ordens para deixar a região. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta quarta-feira a mobilização de 14 mil homens da Força de Defesa do país para ajudar os socorristas nas áreas afetadas. No final do dia, o alerta de inundação foi rebaixado, mas, segundo meteorologistas, o perigo não acabou e novas tempestades podem atingir a região nas próximas horas. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O goleiro Bruno, condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio, foi contratado como novo reforço de um clube da 3ª divisão do Campeonato Mineiro.
O anúncio foi feito pelo presidente do Poços de Caldas Futebol Clube. Bruno já posou vestindo o uniforme do novo clube, mas só deve ser liberado para entrar em campo no segundo semestre do ano que vem. A contratação gerou protestos de torcedores nas redes sociais do time. Com passagens pelo Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo, Bruno jogou pela última vez pelo Boa Esporte em 2017. Há um mês, o goleiro cumpre pena em regime semiaberto domiciliar na casa dele em Varginha, onde vai poder realizar seus treinamentos. Bruno foi preso há 9 anos e condenado pelo homicídio triplamente qualificado da modelo e ex-namorada Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. O artista brasileiro Eduardo Cobra completa 30 anos de carreira. E para comemorar, ele apresenta uma exposição itinerante em vários pontos de São Paulo, inclusive na periferia. Com murais gigantescos e coloridos, o artista paulistano já espalhou seu trabalho por mais de 20 países nos últimos 30 anos. As 3 décadas de carreira coincidem com o aniversário de 44 anos comemorado ontem. E para marcar toda esta trajetória, o muralista Cobra voltou à cidade natal para expor suas famosas obras, como as imagens de Anne Frank em Amsterdã, na Holanda, e de Frida e Diego em Nova York, nos Estados Unidos. Eu venho da periferia, nasci no Campo Limpo e foi a periferia que me proporcionou praticamente tudo que eu sei. Foi na periferia que eu aprendi como autodidata, aprendi pintando nas ruas. Os meus primeiros muros foram na periferia. Então, assim, é uma forma de gratidão, é uma forma de retorno por tantas pessoas que me apoiaram ao longo desses anos. Batizada de Galeria Circular, a exposição acontece dentro desse ônibus, que vai percorrer 13 bairros da Grande São Paulo, a maioria na periferia. O ônibus foi completamente transformado em uma galeria de arte. Arquitetos voluntários fizeram o projeto do espaço, tiraram os bancos, instalaram luzes e painéis. Aqui dentro, além de obras inéditas, um telão de quase 2 metros de altura exibe um documentário produzido sobre a trajetória do artista Eduardo Cobra. Então, a ideia surgiu justamente com o propósito da street art, que é tornar público e ao acesso de todas as pessoas. Então, essa é a grande beleza da arte de rua. Através dele, do Cobra, é que eu comecei a perceber que não é grafite é uma coisa e pichação é outra, né? Ai, muito lindo, nossa, maravilhoso. A exposição é gratuita e espera receber mais de 10 mil pessoas até o dia 8 de setembro. A mostra passará por bairros como Heliópolis, Paraisópolis, Itaquera, Vila Madalena e Paraíso. Dizem que o povo não gosta de arte. Gosta, é só trazer arte até o povo. Então eu estou encantada, feliz da vida, porque ele se preocupou, porque o que eu sei que foi ele que se preocupou, né? Pelo que eu sei, a fila não parou em momento nenhum e eu estou super feliz com isso. E em todas as outras regiões é isso que vai acontecer também. Que bacana, muito bonito. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.